Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa meditação das leituras do 11º domingo do tempo comum. Vamos nos colocar na presença do Senhor e pedir a Deus que venha preparar os nossos ouvidos e o nosso coração para tudo aquilo que as leituras desse final de semana vão nos falar. Que Ele possa abençoar a cada um de nós, para que a semente da palavra possa fecundar em nós a graça de Deus, para que quando formos instrumentos do Senhor ao lermos essas leituras durante as celebrações do final de semana, possamos estar revestidos do Espírito Santo, de toda a autoridade celestial, para que as nossas palavras, que são de Deus, possam tocar os corações fechados e fazer com que muitos encontrem a paz e a misericórdia de Cristo. Enfim, que estejamos aqui unidos e reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos ver então o que as leituras desse final de semana vão estar nos dizendo. A primeira leitura é tirada do capítulo 19 do livro do Êxodo e diz assim: Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas, defronte da montanha. Moisés, então, subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe até mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são para nós palavras do Senhor. O povo de Israel acabou de atravessar o Mar Vermelho e chegar do outro lado. Foi livre, então, definitivamente da ameaça do exército do Faraó e pronto para viver uma vida de liberdade. Eles chegam à beira do deserto do Sinai e Deus chama Moisés para subir a montanha. Para o judeu, o alto da montanha significa a possibilidade de estar mais perto de Deus. Até tem um salmo muito bonito que diz: Para os montes elevo os meus olhos, donde me virá o meu socorro. E Jesus faz a sua pregação mais contundente exatamente no alto de uma montanha. Como quem diz: olhem para o alto, olhem para Deus, olhem para mim. Nós somos convidados na nossa vida a erguer os nossos olhos para o alto. Se nós não tivermos esse tempo para nos encontrarmos com Deus, ficará muito difícil manter a nossa fé, porque as preocupações do dia a dia mantêm os nossos pés no chão, mantêm o nosso coração angustiado com o dia de amanhã. E é exatamente para nos livrar dessa angústia que Deus quer que a gente suba a montanha. Que a gente, ao invés de olhar só para o que está ao nosso redor, a gente dê uma chance a Deus de nos mostrar o que está além da nossa área de visão. Não mais a estarmos com os pés na terra, mas sermos elevados como em asas de águia, como diz aqui a própria leitura. Deus nos dizendo: Eu vos elevei sobre asas de águia e vos trouxe até mim. Então, as preocupações do mundo nos levam a endurecer o coração, a sermos cheios de medo, a sermos cheios de preocupações, de ansiedade. E quando nós damos a Deus a oportunidade de elevar o nosso coração nessas asas de águia, a nossa visão se abre.
e a nossa confiança naquele que é mais potente do que nós faz com que a gente tenha a paz necessária para não atrapalharmos Deus na jornada da nossa vida. Porque na angústia dos nossos problemas, nós muitas vezes optamos por soluções que acabam piorando ainda mais os nossos problemas. E o que Deus está dizendo para nós nessa leitura é: se você ouvir a minha voz e guardar o meu mandamento, você vai ser uma nação que é exemplo para o resto da humanidade, uma porção escolhida entre todos os povos. Minha é toda a terra, mas nem todo mundo se dá o trabalho de perceber isso. Mas aquele que confia no Senhor, ao invés de sair atropelando os seus problemas, fazendo as coisas do seu jeito, eles se deixam levar por Deus, se deixam conduzir por Deus. E aí se tornam um reino de sacerdotes. O sacerdote é o que liga o céu e a terra. Se você se deixa conduzir por Deus, você resolve não apenas os seus problemas, mas você vira ponte para o céu para todos aqueles que estão ao seu redor. Então dê uma chance para Deus te mostrar o plano dele, o sonho dele. Eleve os seus olhos para o alto. Deixe que o Senhor te conduza como em asas de águia. E você jamais vai se arrepender disso. Mas será uma nação santa, um povo escolhido. E é isso que o Salmo 99 vai dizer para nós. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos o seu povo e o seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre e o seu amor é fiel eternamente. Quando nos tornamos, então, abertos à graça de Deus, percebemos que somos o seu povo e o seu rebanho, e Deus cuida dos seus. Confia no Senhor e deixa Ele cuidar de você. Confia no Senhor e deixa Ele te mostrar aonde é que existe luz e onde existe treva. Confia no Senhor e deixa o teu coração ser cheio de paz, porque o Senhor cuida daqueles que são seus. Já a segunda leitura, ela é tirada da carta de São Paulo aos Romanos e diz assim: Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, mas por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos purificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados por ele pela morte de seu filho. Quanto mais agora, estando já reconciliado, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. E essas são para nós, meus irmãos e minhas irmãs, palavras do Senhor. O que essa leitura de São Paulo aos Romanos nos confirma é que podemos confiar em Deus. Como podemos duvidar que Deus vai nos elevar nessas asas de águias? Como podemos duvidar que Deus vai cuidar de nós e dos nossos problemas? Quando Ele é tão apaixonado por nós, que morreu por nós enquanto ainda éramos sujos, enquanto ainda éramos pecadores.
enquanto as nossas palavras, as nossas atitudes e os nossos pensamentos eram completamente contrários a tudo aquilo que Deus sonhou para nós. Ninguém morre por alguém que é tão feio quanto nós éramos. Mas Cristo morreu. Morreu porque nos ama. Muito mais de São Paulo. Podemos confiar em Jesus para cuidar de nós agora que já somos cristãos. Agora que já experimentamos a verdade. Agora que já sabemos quem é Deus. E que queremos perseguir a santidade no nosso dia a dia. Como podemos duvidar que o Senhor vai nos ajudar a atravessarmos mesmo os mares revoltos da nossa vida? Nós já fomos salvos por Cristo. Se quando ainda éramos inimigos fomos reconciliados, muito mais agora em que já somos de Deus, Ele vai cuidar de nós. E podemos nos gloriar disso, porque não é no futuro que Deus vai nos salvar e nos conduzir pela mão e nos livrar dos nossos problemas. Diz São Paulo, é desde o tempo presente que já recebemos a glória e a graça da reconciliação que Jesus conquistou por nós. E devemos confiar nisso. O Evangelho é tirado do capítulo 9 do Evangelho de Marcos e diz assim: naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Essas são para nós palavras da salvação. Esse evangelho é muito lindo, meus irmãos, muito lindo mesmo. Porque Jesus começa dizendo que a messe é grande e os operários são poucos. Naquele tempo ele pôde contar com 12. E São Marcos nos cita o nome dos 12. Os 12 que foram encarregados por Jesus de passar por toda parte fazendo bem a todos. Simão e seu irmão André, Tiago e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago e Tadeu, Simão Zelota e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Então, os 12 se tornaram 11. E certamente esse 12º foi substituído por Matias. Mas esses foram apenas os primeiros 12 que Deus enviou. Presta atenção nesse versículo 5 do Evangelho. Jesus enviou estes 12
com as seguintes recomendações. Nós todos somos os novos 12. Cada um de nós recebe o chamado de Jesus de sermos, nos dias de hoje, estes que são enviados aos pagãos, as ovelhas perdidas de Israel, as ovelhas perdidas do Rio de Janeiro ou de qualquer lugar do mundo, para anunciar que o reino de Deus está próximo. Para sermos nós essa raça de sacerdotes que liga o céu e a terra, para curar os doentes, para ressuscitar os mortos, para purificar os leprosos, para expulsar os demônios. Nós que recebemos de graça de Deus, somos aqueles que são chamados. Nós que confiamos no Evangelho, que confiamos na graça de Deus, a ensinar outros a confiarem também. Jesus subiu os céus. A missão agora é nossa. Nós somos os novos 12. Nós somos chamados a pregar o Evangelho. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós, que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. É o que pedimos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, irmãos. Até semana que vem.